Alguém já disse, irmãos, que em nome de Deus e da religião, alguns dos maiores crimes, pecados, chacinas já foram cometidos na história da humanidade. De fato, Deus e a religião parecem ser dois pretextos muito poderosos para se fazer o mal, paradoxalmente. E para mostrar isso, eu vou ficar em dois exemplos, de muito tempo atrás, para que ninguém faça eventuais ilações de alguma situação mais próxima de nós, seja no tempo ou no espaço. Na noite do dia 23 para 24 de agosto de 1572, portanto, há pouco tempo atrás, comemorando mais um século, os sinos da Catedral de Saint-Germain fizeram um prenúncio em Paris do dia de São Bartolomeu, que naquela época já era considerado um mártir. Na noite daquele dia de São Bartolomeu de 1572, os membros da Igreja Católica, alguns católicos romanos, massacraram os chamados calvinistas franceses, que tinham por nome huguenotes. Somente em Paris, cerca de 3.000 protestantes foram exterminados naquela noite. A violência, no entanto, estava espalhada por todo o país e o número de huguenotes mortos foi de dezenas de milhares, não se sabe, alguns falam de 15.000 até 150.000 huguenotes. Poucos dias antes, no entanto, o ambiente era muito calmo na França. Celebrava-se naquela ocasião um matrimônio real que deveria encerrar uma terrível década de lutas religiosas naquela época entre católicos e protestantes calvinistas chamados huguenotes. Os noivos naquele casamento eram Henrique, rei de Navarra e chefe da dinastia dos huguenotes, e Margarida Valois, princesa da França, filho do falecido Henrique II e de Catarina de Médici. Margarida era irmã do rei Carlos IX, e alguns milhares de huguenotes de todo o país, a nata da nobreza francesa, foram então convidados para as festas de casamento ali em Paris. Mas ali era uma armadilha sangrenta que se constataria mais tarde. A guerra entre católicos e protestantes predominou na França durante anos, infelizmente dando um terrível testemunho para aqueles que não eram cristãos. Havia assassinatos, depredações e, pasmem vocês, até mesmo estupros por motivação religiosa. E a grande questão é, será que um casamento agora seria capaz de fazer com que tudo aquilo fosse esquecido? Como o noivo era protestante, o casamento não foi realizado na Catedral de Notre-Dame. Ele não poderia entrar lá e também não assistiria à missa, caso pudesse. E então, diante do portal ocidental da catedral, foi construído um palco sobre o rio Sena. Ali haveria de se celebrar o casamento. Quando perguntado se aceitava aquele noivo como seu legítimo esposo, Margarida não acenou, ou melhor, não respondeu com um sim, mas apenas acenou com a cabeça. Como era comum naquela época, o casamento não tinha motivação apenas conjugal, mas uma motivação política, e naquele caso, uma motivação política misturada com a motivação religiosa. Naquele século XVI, o século da Reforma, o maior esteio da França não era a política, era a igreja, não era o rei, era o Papa. E, de certa maneira, o ambiente ali na França estava inteiramente infiltrado por questões que misturavam política e igreja, fé e religião, junto com poder e pujança. Uma reforma do clero significaria, naquela época, o acolhimento do poder de príncipes, e ali nós estamos iniciando um processo que depois vai dar no fim do feudalismo, no começo dos Estados Nacionais. A gente estuda isso em história. A linhagem predominante na França, os Guise, observavam, no entanto, com profunda desconfiança aquela cerimônia ao lado da Catedral de Notre-Dame. O casamento que havia sido realizado e mandado ser realizado por determinação da poderosa rainha-mãe Catarina de Médici, que era uma mulher fria, detentora de um marcante instinto de poder,
começaria em instantes. Ao final dela, um pouco de dias depois da cerimônia, o almirante calvinista Coligny, que também está ligado à história do Brasil, sofreu um atentado em rua aberta. Saiu daquele atentado com ferimentos leves. Mas aquilo deu uma desconfiança aos huguenotes de que havia uma conspiração e aquele casamento supostamente feito para apaziguar era uma armadilha. Aquela trégua frágil estava então a perigo. Mesmo o casamento não seria capaz de consegui-la. O casamento era parte de um plano preparado a longo prazo, na verdade. Carlos, o rei que os historiadores dizem que tinha um olhar de louco, ficou furioso ao saber do atentado a Coligny, que era seu conselheiro e confidente. E então a facção católica da França espalhou o boato que os huguenotes estavam planejando uma rebelião para vingar-se do atentado contra Coligny. O rei Carlos, por sua vez, pressionado por sua mãe Catarina, cedeu finalmente à ordem de executar Coligny e exigiu um trabalho completo. Já que era Coligny que tinha que morrer, não deveria sobrar nenhum só huguenote que pudesse acusá-lo posteriormente do crime. Coligny então foi assassinado com requintes de crueldade naquela noite de São Bartolomeu, e com ele milhares de pessoas que professavam a mesma fé. Henrique de Navarra sobreviveu, no entanto, àquela noite, escondido nos aposentos do rei que tinha dado ordem para o massacre. Posteriormente, Henrique teve que renegar a sua fé e foi encarcerado no Louvre. 4 anos mais tarde, ele conseguiu fugir, retornou ao seu reino na Espanha e, anos depois, voltou subindo ao trono francês. Henrique, que era católico, permaneceu católico, mas irmão espiritual dos huguenotes, e aí concedeu-lhes, depois do massacre, a igualdade de direitos através do chamado Edito de Tolerância de Nantes. Uma compensação muito tardia para os huguenotes, porque Henrique, apesar de defender a coesão do país, não pôde sustentar aquilo que havia prometido. A França não se dividiria em 2 países, um huguenote e outro católico, mas nunca mais aquela coesão francesa poderia ser vivenciada. Um outro exemplo também é a chamada Guerra dos 30 Anos, que entre 1618 e 1648 aconteceu na Europa, um conflito que marcou a transição definitiva do feudalismo para a Idade Moderna. A Guerra dos 30 Anos, irmãos, que talvez alguns já ouviram falar na história, envolveu uma série de países, mas em volta da Alemanha a grande questão era as disputas religiosas que ainda eram resquícios da Reforma Protestante do século XVI. Nesses 2 exemplos fica claro, além de outros tantos que poderíamos citar, e não apenas em relação a católicos daquela época que massacraram protestantes, mas também alguns episódios da história, como, por exemplo, alguns ramos calvinistas reformados holandeses que participaram do regime do apartheid na África do Sul. Fica notório, queridos irmãos, que, de fato, a religião e Deus podem se tornar pretextos muito fáceis para se cometer o mal. Como veremos ao final dessa mensagem, há, no entanto, um outro caminho, pelo qual Deus e a religião são instrumentos de paz e não de guerra. Mas na sequência que nós temos feito de exposições no livro de Atos, agora me cumpre o dever de convidá-los a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 1 em diante, onde eu pretendo expor o tema que em nome de Deus se mata e em nome de Deus também se morre. Se você abrir comigo em Atos 23, 1, você verá na sequência da última exposição aquilo que Paulo diz, não mais diante do comandante da tropa romana ali em Jerusalém, Cláudio Lísias, mas diante do próprio Sinédrio, que ele conhecia tão bem porque havia sido enviado por eles mesmos anos atrás para matar cristãos em Damasco. E ali no versículo 1, Paulo, diante daquele Sinédrio, a mais alta corte de Jerusalém, diz Lucas, que narra essa história, fez o seguinte:
fitando Paulo, demoradamente, esse é o significado do termo aqui, fitando demoradamente Paulo, os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Ao ouvir isso, o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, mas contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito na lei: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Mas sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos é que estou sendo julgado. E então, ditas essas palavras, levantou-se uma grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Lucas continua dizendo no verso 9 em diante: houve, pois, uma grande vozearia, um grande barulho, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? E tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante Cláudio Lísias que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem e o levassem para a fortaleza Antônia, que ficava ali próximo. Na noite seguinte, o Senhor Deus, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito aqui em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob juramento de anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante Cláudio Lísias, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, ou seja, o seu sobrinho, tendo ouvido a trama, entrou onde Paulo estava na fortaleza e tudo avisou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa a comunicar-lhe. E tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença, pois esse rapaz tem algo para dizer-te. E então tomou-o pela mão o comandante, e pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? E respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir-te, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer, não beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido essas informações. E chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 3 horas da manhã, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia Marítima. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E aí o comandante escreveu uma carta
que será objeto da nossa próxima exposição. Que Deus abençoe por intermédio dessa narrativa o nosso coração, para que possamos compreender, refletindo sobre que, em nome de Deus, nós podemos decidir matar ou podemos decidir morrer. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós à medida em que vamos expor a Tua palavra, porque ela está além da nossa mera compreensão humana, intelectual, racional. Na verdade, o que nós oramos agora, Pai, é que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, de maneira sobrenatural, para que possamos compreender por que esse texto está na Tua palavra, registrado e registrando fatos históricos da vida do nosso irmão Paulo. E qual o significado dele para nós hoje, na medida em que estamos estudando a Tua palavra, ao longo de meses, tentando identificar como a Tua igreja no início cresceu para a glória do Teu nome, e os Teus santos apóstolos cumpriram o mandato de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Ó Pai, nós temos certeza que numa noite chuvosa como essa, em que poderíamos estar em casa, o Senhor nos trouxe para adorar-Te na beleza da Tua santidade, para Te oferecer culto, louvor e adoração, mas também para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para o nosso caminho, que é luz para a nossa estrada. Fala, portanto, a nós, ó Pai, apesar deste que vai ser um instrumento nas Tuas mãos, limitado, fraco, que o Senhor use para a glória do Teu nome e que seja assim também para a edificação da Tua igreja. É o que nós oramos juntos agora, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nesse episódio, irmãos, Paulo estava exatamente no mesmo lugar onde 20 anos antes ele tinha participado do martírio de Estevão. O primeiro mártir da igreja, diácono daquela igreja em Jerusalém, chamado Estevão, foi martirizado pelo Sinédrio, com a anuência de Paulo, que fazia parte desta corte, porque disse que era servo do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus Cristo, e não negou a sua fé. 20 anos antes, Paulo estava ali não na condição de acusado, como agora ele estava, mas de acusador e de juiz. Um pouco menos do que esse tempo, Paulo tinha saído desta mesma corte para a cidade de Damasco com cartas precatórias desta corte para arrastar prisioneiros entre os discípulos de Jesus e trazê-los manietados para Jerusalém e ali eles serem possivelmente assassinados, possivelmente martirizados. Agora, a coisa tinha invertido completamente e após tantos anos, viagens missionárias por toda a Ásia, por grande parte da Europa, pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho, plantando igrejas, discipulando pessoas, o velho apóstolo volta a Jerusalém na condição de acusado. E como eu falei já algumas vezes, a história e a trajetória de Paulo diante dos julgamentos que ele começa agora a enfrentar é muito semelhante à história e à trajetória do próprio Senhor de Paulo, o Senhor Jesus Cristo, também julgado em Jerusalém, também julgado por esse Sinédrio. Até mesmo os procedimentos e os processos, a maneira cruel, ilegal e injusta pela qual Jesus foi julgado, crucificado e morto, é repetido em relação a Paulo. Paulo estava naquele momento consciente de que aquela afirmativa que ele tinha feito no capítulo anterior, capítulo 21, verso 13, que ele estava disposto a morrer por Jesus em Jerusalém, que depois daquele sonho que esse texto registra, de que ele tivesse coragem, continuasse firme, porque ainda não tinha chegado a hora do seu martírio, ele ainda não havia sido marcado no tempo e na história por Deus para morrer em Jerusalém, mas seria levado até Roma. Paulo tinha certeza que aquele julgamento, embora não o levasse à morte, também poderia produzir sobre ele um grande mal. Mas ele, muito mais abstraído da questão pessoal, Paulo se posiciona diante desse julgamento
que não é diante de uma corte romana ou diante de um comandante da guarda, como tinha acontecido da outra primeira vez, mas diante da própria corte religiosa, o sinédrio, que era a corte civil, penal e religiosa suprema de Jerusalém e de Israel. Paulo entendia que aquele testemunho que ele precisava dar, como eu falei pela manhã, em forma de defesa ou de defesa em forma de testemunho, precisava ter dois alvos. O primeiro, deixar claro quem e por que ele era o que ele era e fazia o que fazia. Semelhantemente àquilo que ele profere em hebraico nas escadarias da fortaleza Antônia para um público que falava hebraico, aqui ele fala em grego, para que o comandante da guarda, que tinha em outras palavras o poder de tirar-lhe do poder do sinédrio e enviá-lo como de fato enviou para o governador Félix, pudesse compreender melhor. Paulo tinha o objetivo de não apenas dar um testemunho na sua defesa, mas também de marcar uma espécie de limite pelo qual ele e todos os outros cristãos naquela época precisavam ser vistos pelo sinédrio. Como cidadão romano, Paulo tinha todo o direito de pedir para ser julgado no tribunal romano. De fato, ele nem precisava estar ali se ele tivesse requerido já diante do comandante da tropa de Roma, em Jerusalém, que o seu caso fosse remetido direto a Roma, ao invés de estar sendo tratado ali por questões religiosas. Mas Paulo tinha um objetivo e uma estratégia muito clara, como se vê na narrativa do texto. Paulo conhecia muito bem a organização do sinédrio. Ele tinha consciência de que sua apresentação nesse tribunal piorava a sua situação, mas ele sabia que ali alguns dos seus antigos colegas de sinédrio eram de duas facções diferentes, e em dado momento do texto, conforme nós lemos, ele coloca uma cunha de separação entre esses duas facções, os fariseus e os saduceus. Essas duas facções, ou esses dois segmentos do judaísmo, tinham muita coisa em comum: a lei, a tradição do Antigo Testamento, mas também tinha um ponto de discórdia, um pomo de discórdia, que era a doutrina da ressurreição. Os saduceus eram judeus secularizados, eles até acreditavam na lei. Alguns deles eram de nobre estirpe e usavam aquele poder de estar com muito dinheiro e prestígio diante do povo, como uma forma de se manter no poder, embora não fossem os mais religiosos, os mais consagrados, aqueles que se tornavam escribas da lei, mestres da lei. Isso cabia aos fariseus, normalmente de classe média e baixa, que se dedicavam à lei até como uma forma de sobrevivência. Paulo sabia que a diferença era que, enquanto os saduceus eram secularizados, os fariseus eram extremamente zelosos do cumprimento da lei. Foram com eles, por exemplo, que Jesus teve os seus piores embates, como nós vemos nos evangelhos. E Paulo conhecia muito bem essa organização do sinédrio. Ele sabia que os líderes do sinédrio tinham, de boa vontade, concordado em atender o pedido do comandante de convocar os membros do tribunal. Ele também estava ciente da recusa deles em falar a verdade sobre a questão e a intenção de acusá-lo como perturbador da paz. Como nós vimos hoje pela manhã, quando eles dizem que não é conveniente que esse homem viva, que as questões que estavam ali não eram meramente religiosas, nem mesmo legais, mas era do tipo do incômodo que Paulo causava com a sua pregação e o seu testemunho, que fazia com que os judeus do sinédrio tivessem que redefinir a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Ele estava consciente também que, se essa acusação que havia sido feita contra ele pudesse ser levada perante o comandante romano, e o comandante romano entendesse que, além da questão religiosa, havia uma questão legal, de ordem civil, o resultado seria muito danoso para a sua integridade física. Quando nós lemos esse texto, 3 conclusões nós podemos tirar. A primeira
é que quando Paulo, para benefício do entendimento do comandante romano, se dirige aos membros do Sinédrio em grego, isso se torna um grande contraste com o dia anterior, quando Paulo havia procurado entrar em contato direto com o povo, falando em aramaico ou em hebraico, não tem muita clareza. Segunda conclusão é que, por causa do seu treinamento teológico, que ele havia tido em Jerusalém aos pés de Gamaliel, provavelmente também um membro do Sinédrio, ele poderia claramente entender qual era a posição de um dos seus antigos, e cada um dos seus antigos colegas de Sinédrio, e saber exatamente como falar ao coração de cada um deles, se isso lhe fosse possível. Ele poderia claramente, irmãos, assumir o controle da situação daquele tribunal e virar o processo a seu favor. O fato também, em terceiro lugar, que muitos membros do Sinédrio provavelmente tinham escutado Paulo falar no dia anterior e, portanto, não precisavam de informação detalhada sobre sua vida e seu ministério nos últimos anos. Razão porque, quando ele começa a falar, ele não faz a mesma apresentação que fez no dia anterior, quando ele diz quem ele era, de onde ele tinha vindo e qual era o partido religioso dele como fariseu. O historiador Joséfo informa que, naquela época, o Sinédrio era dirigido pelo sumo sacerdote Ananias. Ele já é mencionado nos evangelhos como um daqueles que esteve presente no julgamento de Jesus, junto com o seu sogro Caifás. Anás e Caifás, naquela época, e agora Ananias, filho de Nebedeus, que fora apontado como sumo sacerdote por Herodes, o rei da Cálcida. Uma década antes ele havia assumido aquela posição e ele ocupou o cargo do sumo sacerdote até o ano 59 depois de Cristo, e conhecido pela sua má fama e violência, rico e influente, a sua ganância o tornou impopular junto ao povo, a ponto de no ano 59 o rei Agripa o depor e assassinos o matarem em setembro de 66 durante a chamada revolta judaica. O que, no entanto, é preciso enfatizar hoje, e talvez seja a mensagem de Deus para nós hoje, é que quando nós olhamos a maneira como Paulo se dirige e aquilo que ele fala no texto que nós acabamos de ler, fica muito claro esse intento de Paulo de usar mais uma vez a apologia ou o seu testemunho como uma apologia, como uma defesa. Mas há alguns detalhes que são diferentes. O primeiro deles é que Paulo apela, já no verso 1, veja aí, não para a sua retrospectiva religiosa, para o seu pedigree religioso, para o fato dele ser fariseu de fariseus, como argumento para que ele tivesse o respeito daquela corte, como ele havia feito no dia anterior, nas escadarias das fortalezas de Antônia. Veja que ele diz no verso 1 que, fitando Paulo os olhos do Sinédrio, ele se dirige àqueles irmãos dizendo: varões e irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. O apelo que Paulo faz não é um apelo religioso, no sentido de dizer, eu sou judeu e do ponto de vista da lei eu devo ser respeitado por essa corte. Mas eu sou um homem que diante de Deus, espiritualmente, tem uma boa consciência até o dia de hoje. Naquele momento, Paulo já estabelece uma pequena diferenciação que faz uma grande diferença. Que é possível você distinguir de maneira muito clara a sua vida religiosa da sua vida espiritual, não porque elas são contradizentes necessariamente, mas porque elas podem ser concorrentes dos seus afetos mais íntimos e da sua piedade e da sua devoção na vida. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quando Paulo diz, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje, ele foca no fato de que vida espiritual é vida que a gente vive diante do olhar de Deus, corandel, diante de Deus, cultivando uma espiritualidade piedosa, um compromisso com Deus, com a sua palavra,
que de fato é a essência da vida com Deus, que de fato é a essência da vida espiritual. O que Paulo está querendo dizer é: eu não me apresento diante de vocês como um membro de um partido religioso desse sinédrio. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Vocês me ouviram falar no dia anterior e eu não preciso repetir agora. Mas eu me apresento diante de vocês com a consciência boa e tranquila até o dia de hoje, porque eu tenho andado e vivido diante de Deus. E é com Deus como meu juiz e advogado, é com a consciência limpa diante de Deus que eu me apresento diante de vocês. Paulo está querendo estabelecer uma distinção muito importante, irmãos. É que quando religião ajuda, ajuda muito, mas quando ela atrapalha mais ainda. Por mais surpreendente que você possa estar vendo um pastor religioso, protestante, calvinista dizer isso, é porque de fato, irmãos, ao longo da história, quando mal compreendida, a vida religiosa trabalha contra a vida espiritual. Quando ela é um fim em si mesmo, e essa foi a grande crítica de Jesus, justamente aos fariseus, ela se torna um fim em si mesmo a ponto de engolfar o que há de mais essencial na vida com Deus, que é quando a gente faz o que faz, diz o que diz, vive da maneira como vive, não por causa do afeto religioso, da adesão religiosa, do rótulo religioso, seja ele qual for, mas porque vivemos para Deus em consciência boa e limpa diante dele. Quando assim acontece, a via religiosa, assim como a via civil, a via familiar e todas as outras esferas da vida humana são instrumentos pelos quais eu expresso o que eu creio e a convicção que eu tenho diante de Deus. A vida de Deus ou com Deus é a fonte, e todas essas outras vias, inclusive a via religiosa, é um instrumento para essa vida com Deus se expressar e não um fim em si mesmo. Como o pastor André gosta de dizer, na liturgia da vida, quando não estamos na igreja, é que a nossa vida com Deus realmente se expressa. E Paulo deixa isso muito claro, não diante de um tribunal romano, mas pasmem vocês, diante da própria casa do Sinédrio, onde ele tinha participado do martírio de Estevão, em nome de Deus, e de onde ele tinha saído, com cartas precatórias para matar cristãos em Damasco, até que Deus o aborda no caminho e o transforma de um Saulo de Tarso no grande apóstolo Paulo, enviado aos gentios. A crítica não é simplesmente aquela mesma que nós ouvimos por aí, de que toda religião é falsa, é hipócrita, que toda religião deveria ser defenestrada da face da terra. A crítica que Paulo estabelece aqui é que se você, como um irmão em Cristo, ou aqui no caso dos irmãos judeus dele, diante de Deus, reunidos no tribunal para falar em nome de Deus, não tinham consciência de que estavam andando diante de Deus como ele estava, com toda a boa consciência, até aquele dia, eles poderiam, em nome de Deus, matar, e matar injustamente, inclusive a ele e a outros que viessem com ele. Perceba que há uma sutil, mas importante diferença. Paulo está falando como um homem religioso que ele era, a homens religiosos, mas a ênfase dele é sobre vida com Deus. E por que ele faz isso? Por que ele não faz isso em outros ambientes, mas faz ali naquele lugar? Porque naquele lugar, ao longo do tempo de sua vida, muitas ordens tinham sido dadas em nome de Deus, que matavam em nome de Deus, que cometiam injustiças em nome de Deus. Era um zelo cego, do tipo que o próprio Paulo já tinha tido, em que ele não percebia a incoerência de que, porque discípulos de um Jesus Nazareno estavam tomando o mundo com a sua pregação e dizendo que ele era o Messias, que ele próprio, fariseu, membro de um povo que há séculos esperava esse Messias, não deveria ver isso como uma ameaça, mas como talvez o cumprimento da profecia.
Mas como o próprio Evangelho de João diz, quando Jesus vem para os seus e os seus não recebem porque não conseguem conceber a pessoa de Jesus como cumprimento da esperança, e sim como ameaça à esperança deles. E quando a religião percebe as coisas como ameaça e não tem a tranquilidade de proclamar a verdade em paz de espírito, sabendo que a verdade sempre prevalecerá e contra a verdade nada será possível fazer, ela apela para a violência, como aquela corte estava apelando. E Paulo sabia disso. Por isso que o primeiro apelo era aos afetos mais espirituais daqueles homens, se porventura houvesse. Paulo faz uma aposta, irmãos, de que homens religiosos como esses não tinham sido encapsulados pela religiosidade, não tinham sido tornados com uma crosta grossa de inconsciência e insensibilidade por aquilo que eles mesmos criam. Era uma aposta arriscada. Talvez Paulo já sabia que aquela aposta não prevalecia, porque pouco tempo antes o próprio Senhor de Paulo estava lá, sendo crucificado de maneira injusta por aqueles mesmos homens, ou alguns que depois, antes deles, estavam ali sentados no sinédrio. Mas Paulo fez questão de marcar isso, e eu particularmente entendo, como historiador do Novo Testamento, que Paulo faz isso para que nos tempos vindouros as pessoas entendessem, inclusive na época de hoje, mas principalmente aqueles que haveriam ler como os leitores originais desse livro, que todas as vezes que a religião toma lugar da espiritualidade, ela pode matar em nome de Deus, e a opção de matar em nome de Deus é uma opção sempre muito perigosa, porque a gente coloca Deus como justificador dos atos humanos cruéis e injustos que cometemos. Perceba um segundo aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção. A partir do verso 2 acontece um episódio que alguns críticos do Novo Testamento dizem ter sido impossível de acontecer, e que é a criação de Lucas. Obviamente que esses críticos de matiz mais liberais não compreendem, não aceitam que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, fidedigna, autoritativa e crível. Eu prefiro entender que uma situação absolutamente excepcional está acontecendo aqui. Nós temos um sumo sacerdote, chamado Ananias, que na primeira frase daquele que é acusado, remetido pelo comandante da guarda para ser ouvido perante o sinédrio, e sem que ele apresente nenhum argumento que possa ser destruído ou eventualmente favorecido, diz o verso 2, que o sumo sacerdote, de maneira liminar, de maneira autoritária, manda que aqueles que estavam perto dele lhe batessem na boca. Se você prestou bem atenção quando eu disse que há semelhanças entre o que Paulo está vivendo e o que Jesus está vivendo, você precisa ir comigo para o texto de João capítulo 18, verso 22 e 23. Se você abrir a sua Bíblia lá, você vai ver uma coisa muito parecida com essa. É quando Jesus está diante do sinédrio no seu julgamento, tempos antes desse julgamento de Paulo. Se você abrir, você verá, por favor, projete, João capítulo 18, 22 e 23, para os que eventualmente estão sem a Bíblia. Vendo Jesus, ou vendo aqueles que ali estavam, que Jesus havia dito algo, diz o texto, que um daqueles homens que estavam ali, é esse texto mesmo, João capítulo 18, verso 22, um daqueles guardas que estava ali, bate na boca de Jesus, como agora, semelhantemente, também aqueles que estavam ali ao lado de Paulo batem na sua boca. E diz o texto que um daqueles guardas que ali estava e que deu uma bofetada em Jesus, faz isso, porque supostamente Jesus havia falado algo que contrariava ao sumo sacerdote. Por favor, projete o versículo anterior, Alecilda, o versículo 21, por favor. O sumo sacerdote havia interrogado Jesus e a única coisa que Jesus responde para ele é: por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei, eles bem sabem o que eu disse. E só por causa desta frase,
de não responder diretamente ao sumo sacerdote lá no julgamento de Jesus, aí no verso 22 é dito por João que alguém bate na boca de Jesus e lhe diz: é assim que falas ao sumo sacerdote? Agora, tempos depois, voltando agora para Atos capítulo 23, você encontra Ananias, que mal Paulo começar a falar, diz o texto, que ele manda que alguém perto de Paulo, veja aí o verso 2 do capítulo 22 de Atos, lhe batessem na boca. O que há de comum entre o julgamento de Jesus nesse aspecto e o julgamento de Paulo nesse aspecto? É que todas as vezes que a religiosidade toma conta da espiritualidade, ela dá oportunidade para líderes que não são líderes conforme o coração de Deus, são líderes que são autoritários, e autoritários em nome de Deus e da religião. Uma das coisas mais bonitas do protestantismo, irmãos, é a possibilidade do livre exame da Escritura. O livre exame da Escritura faz com que a palavra desse pastor que está sendo emitida desse púlpito seja examinada por vocês, alguns dos quais eu vejo abrindo a Bíblia, anotando e conferindo o que eu estou dizendo. Apesar de ter plena consciência que na minha limitação, ao falar deste púlpito a palavra de Deus, Deus está me usando para falar ao seu coração, esse processo não é um processo autoritário. É um processo que permite que você examine a Escritura, concorde e discorde daquela maneira como eu estou expondo a Escritura para você. Eventualmente questione uma ênfase que eu estou dando e que eu poderia dar em outro sentido. Isso é típico daquilo que nós chamamos de livre exame da Escritura. Algo que é oposto àquele dogmatismo autoritário de que alguém diz que falando em nome de Deus, fala quem pode, obedece quem tem juízo. E é isso que Ananias faz. Quando manda bater na boca de Paulo, ele está dizendo: eu não quero ouvir. E quando alguém que deveria ouvir em nome de Deus não quer ouvir, ele se torna autoritário. Eu vou dar um pequeno exemplo, contando uma confidência. Os irmãos sabem que eu estou fazendo essa exposição de Atos ao longo de meses. E sabem que desde quando eu expus os 4 evangelhos, antes dessa exposição, até como uma forma de aproximação com vocês como público, e principalmente com o público mais jovem, eu comecei a dar nomes de temporada e episódios às exposições. E comecei a dizer: nós estamos na temporada tal e no episódio tal. Na verdade, o pastor está usando isso apenas como um recurso didático, porque é claro que é uma sequência de capítulo a capítulo que eu estou expondo. Mas sabendo que hoje nós vivemos uma época em que as pessoas acompanham séries que têm temporadas e que têm episódios, talvez essa seja uma forma de fazer com que o público mais jovem se encante com essa sequência que para alguns pode se tornar cansativa. Eu sei. Talvez hoje à noite, numa noite chuvosa, você disse assim: eu gostaria tanto que o pastor pregasse que Jesus é amor, que Deus é amor, que Ele vai me abençoar na segunda-feira, fazer pagar minhas contas, meus boletos, curar meu filho que está doente, assim uma série de coisas, e de repente ele vai na mesma sequência, e novamente ele vai falar de Paulo, e novamente ele vai falar de julgamento, e novamente ele vai falar de missão. Quem faz exposição bíblica sequenciada sempre corre o risco de que, se ela for muito longa, e a nossa tem sido longa, afinal de contas o livro de Atos tem 28 capítulos, tem que encontrar meios de tornar isso talvez um pouco mais atraente, principalmente para aqueles que não estão acostumados. Mas aí alguém com muito cuidado, sem querer melindrar o pastor, diz: pastor, algumas pessoas dizem que não aguenta mais essa coisa de temporada número tal, de episódio número tal. O que é que eu fiz? Não tem mais temporada, não tem mais episódio. Pronto, se o problema é esse. Eu não disse: na minha igreja, quem quiser temporada fica, quem quiser episódio fica, quem não quiser vai procurar a igreja de outro. Isso seria autoritarismo. Mas o pior autoritarismo não é quando o autoritarismo é na forma do modelo, da casca, da apresentação.
quando essa igreja surgiu, que nós fizemos uma opção por sermos uma igreja informal, em que excepcionalmente os pastores e os oficiais usam paletó e gravata, como alguns viram ontem, ou melhor, domingo passado, e que até disseram ficaram tão bonitinhos, todos de paletó e gravata. Não é que nós estamos dizendo que usar paletó e gravata ou toga é menos importante ou menos sagrado do que a opção que nós fizemos. Na verdade, talvez fosse até o contrário, porque aqui eu estou parecendo tudo, menos um pastor. É uma opção. Mas quando o autoritarismo, queridos, fica só na forma, ainda é algo que a gente tolera. Mas no caso dele, era um autoritarismo no conteúdo. Ele estava quebrando a lei que ele havia julgado, ou melhor, jurado diante de Deus como sumo sacerdote que cumpriria a lei. Ele estava dando um mau exemplo de usar a lei em seu favor, decidindo cumprir ou não cumprir, quebrar ou não quebrar, para supostamente fazer alguém cumprir a lei. Veja que é exatamente isso que faz com que Paulo fique indignado. No verso 3, diferentemente do seu Senhor, Paulo não fica calado como Jesus ficou no seu julgamento. Ele vai para cima e diz assim: Deus há de ferir-te, parede branqueada. E não era porque Ananias era albino, não, era porque parede branqueada significava que Ananias era um hipócrita, um sepulcro caiado, que estava limpo por fora, mas por dentro era verdadeiro túmulo. A mesma acusação que Jesus faz aos fariseus da sua época. Tu és uma parede branqueada, e veja qual é o argumento que Paulo usa. Tu estás aí sentado para me julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. O que Paulo está dizendo é: que autoritarismo é esse que decide o que da lei pode ser cumprido e usa a lei a seu favor para, supostamente quebrando a lei, me fazer cumprir a lei? Que incoerência é essa? É a incoerência típica do autoritarismo. E é justamente isso que não tem valor nenhum para Deus. Em vários momentos do Antigo Testamento, os profetas denunciavam essa postura, dizendo assim: vós me adorais com palavras e os vossos lábios falam de mim, mas na verdade vocês estão com o coração afastados de mim. E talvez, queridos, uma das maneiras mais insidiosas e perigosas de fazer é quando a gente está tão perto de Deus que se afasta dele. E antes que você não entenda isso, eu disse: é porque você está tão perto de motivos, de temas, de espaços, de liturgias, de costumes, de hábitos, de pensamentos, de filosofias, de ideologias, de pregações, de personagens religiosos, e você assim se considera, e infelizmente essa religiosidade está lhe afastando de Deus. É nesse sentido que os críticos dizem que alguns dos crimes mais hediondos da humanidade foram feitos em nome da religião, em nome de Deus. É quando a religião não ajuda, a religião atrapalha. É quando eu não mantenho o meu senso crítico. É quando eu não tenho capacidade de entender que aquele homem que está ali falando e julgando, ele também é servo da lei. Que aquele homem que está ministrando na minha igreja, que eu sou membro, ele é um servo da palavra de Deus. Ele não tem autoridade de inventar dogmas, de criar liturgias e ritos. Ele é servo da palavra e deve ser, como servo da palavra, um expositor da palavra. Palavra essa que pode e deve ser examinada livremente por cada membro da igreja. Isso é protestantismo. Foi contra esse autoritarismo medieval, dogmático, no século XVI, que o protestantismo surgiu. Quando muitos estranham, porque há tantas igrejas ditas protestantes, tirando aquilo que é negócio religioso, e por favor não confunda, deixe isso muito claro na sua cabeça, nem todo lugar que tem uma placa igreja tal é uma igreja, às vezes é um negócio religioso, que vende produtos e serviços religiosos. Eu estou falando de igrejas. Quando é igreja, não existe uma uniformidade para além do essencial. Se for uma igreja protestante, dirá que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Dirá que Jesus Cristo é o único Senhor, Salvador e caminho para a salvação. Dirá que a graça é a base para a salvação. Dirá que a fé
justifica o homem quando ele confia apenas nos méritos de Cristo. Dirá coisas essenciais, o núcleo será o mesmo. Mas se terá um pastor ou vários pastores, se o regime será episcopal, congregacional, presbiterial, se enfatizará a soberania de Deus ou enfatizará a liberdade do homem, sinceramente, isso está no campo de alguém que tem uma visão protestante da religião, que estabelece o que é essencial e afasta de si dogmas naquilo que não é essencial. E, portanto, é capaz de ter uma postura crítica e, por isso, é perseguido por autoritários religiosos de plantão, como era o caso de Ananias. Há, no entanto, um terceiro aspecto nesse texto que eu gostaria de enfatizar. É quando Paulo, no versículo 6, Lucas diz que ele, sabendo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, ele usa uma estratégia de mostrar a incoerência daquela divisão. Irmãos, sinceramente, se eu estivesse naquela época, eu diria: meus irmãos saduceus, me desculpem, vocês são judeus porque nasceram de mãe judia, porque foram criados no judaísmo, mas há muito tempo vocês deixaram de ser judeus, porque alguém que não crê na ressurreição dos mortos, não crê na vida espiritual, e nós estamos falando de uma religião baseada numa vida espiritual. Vocês são judeus nominais. Mas convinha que o sinédrio fosse composto tanto de fariseus como de saduceus. E por que convinha? Porque os saduceus eram aqueles que tinham maior poder econômico, estavam nas castas mais nobres da sociedade, davam prestígio ao sinédrio, fazia com que eles tivessem a capacidade de ter uma capilaridade entre os formadores de opinião da sociedade judaica, e, portanto, era politicamente interessante ter saduceus no sinédrio. Não era espiritualmente, porque como você haveria de conceber que um judeu saduceu, para julgar questões de vida e de morte, não acreditasse em vida após a morte, não acreditasse em ressurreição, não acreditasse em anjos, não acreditasse na vida espiritual? Era de uma incoerência tal que Paulo, percebendo isso e conhecendo por dentro, porque afinal de contas ele sabia, como membro possivelmente desse sinédrio, ou pelo menos como alguém que tinha desse sinédrio a confiança, a ponto de mandá-los com cartas precatórias para Damasco, Paulo então coloca ali uma cunha para mostrar a incoerência de uma vida religiosa que faz outras opções que não são necessariamente espirituais para se autopreservar. Talvez, irmãos, isso seja o ponto mais importante aqui de se observar. O sinédrio tinha uma postura de alimentar uma manutenção da estrutura religiosa por si mesmo. A essa altura, e já no tempo de Jesus, e eu diria até mesmo um pouco antes de Jesus, quando os judeus voltaram do exílio babilônico, e eles reconstruíram o templo, e começaram a viver de novo na terra prometida, a religiosidade dos últimos 4 séculos do Antigo Testamento, que a gente conhece como período interbíblico, ou período intertestamentário, quando não houve nenhuma profecia, nenhuma manifestação ou revelação de Deus, um silêncio profético, é uma religiosidade de alguma maneira muito secularizada. Secularizada em que sentido? A esperança do Messias estava arrefecida. É só lembrar que quando João Batista chega no deserto da Judeia, anunciando que o reino de Deus está próximo, a primeira coisa que alguns mandam do sinédrio perguntar a ele: és tu o Messias? Porque, de certa maneira, aquilo era tão surpreendente que alguém tivesse uma espiritualidade tão simples, mas ao mesmo tempo tão altissonante, a ponto de ir para um deserto e pregar o reino de Deus, visto que era lá em Jerusalém, na capital do poder religioso, que as coisas aconteciam, e alguém sai de Jerusalém e vai para os desertos da Judeia, criando um anticlímax, uma coisa completamente diferente, saindo do polo do poder para o deserto,
e fazendo com que multidões sedentas dessa vida espiritual mais genuína, mais sincera, saíssem de Jerusalém e acorressem para o profeta no deserto. Desde aquela época fica muito claro, e agora ainda mais, que eles mantinham uma postura religiosa de manutenção. A estrutura religiosa tinha se tornado mais importante do que o Deus a quem essa estrutura religiosa deveria servir. A estrutura religiosa tinha se tornado um fim em si mesmo. Havia poder, dinheiro, corrupção. Alguns desses homens do Sinédrio exploravam comércios ao redor do templo. Jesus, quando com o seu azarrogue expulsa mercadores do templo, ele não confronta apenas o pequeno comerciante que vendia por um preço exorbitante, escorchante, aquela oferta que era muito mais barata se tivesse sido trazido pelo pescoço dos recônditos de Israel, mas que pela impossibilidade era usada de maneira exorbitante para cobrar valores que não justificavam, e aquele câmbio de moedas diferentes acabava alimentando um comércio ali. Jesus não confrontou apenas o pequeno religioso, o pequeno comerciante daquele ambiente religioso. Historiadores mostram que alguns daqueles pequenos comerciantes do comércio religioso, na verdade, eram prepostos de alguns dos líderes do Sinédrio. Razão porque nos evangelhos fica muito claro que quando Jesus expulsa, ele confronta não apenas o pequeno religioso, mas também aquele que fazia do comércio, mesmo sendo alguém que sabia que a casa de oração não podia se tornar um lugar de comércio, por ser membro do Sinédrio, por ser sumo sacerdote, por ser escriba, doutor da lei, mas ele confronta esses poderosos. Por quê? Porque a religião daquela época estava afastada de Deus. E quando a religião está afastada de Deus, e Paulo coloca uma cunha mostrando que ela mantinha uma estrutura de poder a ponto de ter dentro dela um partido saduceu, espiritual não tinha nada, era só política religiosa, usando o Sinédrio como uma forma de deter o poder econômico e político na sociedade judaica de então. Paulo, na verdade, estabelece uma terceira verdade. É que existe uma esfera, irmãos, que Deus destinou para a igreja. Assim como eu tenho dito e disse domingo passado, que existe uma esfera que Deus destinou para o Estado e suas instituições sociais. E que existe uma esfera que Deus destinou originalmente para a família. E que essas esferas não são autônomas, nem têm poder de interferir uma na outra. Que essas esferas estão debaixo do governo soberano de Deus, e cada um daqueles que está numa dessas esferas tem que prestar conta diretamente a Deus. O pai, a mãe e os filhos como família a Deus. O Estado e seus governos, as várias instâncias de poder a Deus. E a igreja em toda a sua administração das coisas espirituais, da proclamação do Evangelho e da manutenção do povo de Deus no caminho do Senhor a Deus. E aqui, quando essa igreja, entre aspas, quando essa religião se torna secularizada e os seus interesses políticos e econômicos sobressaem sobre os seus interesses espirituais, as contradições ficam muito claras, como, por exemplo, ter gente não convertida no Sinédrio, como, por exemplo, ter gente que não acreditava na vida espiritual tratando de coisas espirituais. Como é possível uma coisa dessa? Mas era natural. E por que tinha sido naturalizado? Porque o aspecto político e econômico que os saduceus traziam para o Sinédrio era interessante, até mesmo para os fariseus. E Paulo, de maneira muito sagaz e sábia, coloca uma clava ali e diz assim: deixa eu mostrar a incoerência de vocês. E aí lança uma isca retórica. Lembre, Paulo era um grande retórico, um grande orador, um grande argumentador. E ele lança uma isca, ele diz assim: irmãos, eu estou sendo julgado aqui, veja o verso 6, como um fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos eu sou julgado. Era em mentira? Não, era verdade. Paulo era fariseu? Era filho de fariseu? Era. E o que ele pregava? Ele pregava Jesus e a ressurreição. Quando ele joga isso como uma bomba no meio do Sinédrio, a contradição se expressa.
se revela de maneira muito clara. Paulo deixa de ser o pomo de discórdia e eles começam a brigar entre si. Veja a confusão de que acontece. Verso 7. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão, não mais entre o sinédrio e Paulo, mas entre fariseus e saduceus. Uma divisão interna que estava acomodada quando os interesses eram acomodados, mas que se salienta quando alguém, com a sabedoria de Deus, coloca a incoerência desse autoritarismo religioso que mantém uma estrutura de poder com membros que nem deveriam estar ali porque não eram espirituais nem capazes de julgar as coisas da espiritualidade. Eram apenas religiosos de manutenção. Levantou-se essa grande dissensão e, irmãos, diz o texto que a multidão se dividiu e a coisa foi piorando, a ponto de lá na frente diz que houve um vozerio enorme, verso 9, e que no verso 10 tomou vulto a celeuma, porque a religião, ela tem um poder de gerar, como diria aquele antigo personagem, os instintos mais primitivos no coração humano. As pessoas brigam pela religião, assim como brigam pela política e pelo seu time de futebol. Brigam de maneira louca, de maneira insensata, perdem amizades, amores em casa, relações construídas ao longo do tempo, que são jogadas fora em nome da religião ou em nome do poder político, social, econômico, em nome da camisa do time, como recentemente nós vimos dentro de uma igreja, 2 irmãos que viviam juntos há mais de 10 anos, um assassina o outro por uma discussão política nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Como se conceber que um irmão aqui da igreja presbiteriana de Tambaú, que tem um pensamento político diferente do outro, saque uma arma e mate o outro, porque não é capaz de argumentar e ouvir o argumento do outro e viver em paz, fazendo o seu próprio juízo de valor e convicto da sua convicção, dizer o que diz e fazer o que faz, respeitando o outro que diz o que diz e que faz o que faz. Como conceber isso? Porque, infelizmente, irmãos, essa ideia de que, em nome da política, da religião e do time de futebol, nós podemos jogar fora todas as outras coisas, faz parte da grande armadilha da certeza que não consegue ouvir o contraditório. Eu não tenho problema nenhum desde sempre. Muitas vezes fui criticado. Como é possível que você, pastor, seja psicólogo? Como é que é possível que você consiga conceber essas duas coisas? Eu disse, meu irmão, ser pastor e ser psicólogo não são duas roupas que eu tiro e boto. Nunca tive nenhum problema em relação a isso. Sempre soube respeitar aquilo que faz parte do bom exercício da minha profissão, sem abrir mão dos meus valores e crenças, mas entender que um paciente meu não é uma ovelha minha. Que ele pode até se tornar uma ovelha minha pelo processo de Deus tratar do seu coração. E diga-se de passagem, sem dizer quem, temos algumas aqui me ouvindo agora, que começaram sentadas no consultório e hoje estão sentadas na igreja, crentes, convertidas ao Senhor e que servem a Deus aqui nessa igreja e em outras igrejas, sem que eu precisasse ter feito nenhum apelo e nenhum processo de catequese no consultório, simplesmente com a postura de um homem que consegue entender as esferas diferentes e os vários papéis e funções sociais que exerce. Mas eu apanhava, hoje eu apanho menos. Vivo numa função que tenho que atender segmentos, atender no sentido de ouvir, segmentos que vocês ficariam com os cabelos arrepiados, lidar com pessoas que são hostis à fé, insidiosos muitas vezes, que trabalham contra a minha missão, mas que eu tenho de maneira diplomática de ouvi-las, acolher o que faz sentido como membros de uma comunidade com direitos que tem, numa comunidade universitária de ensino superior, regida por leis desse país, dando a eles o vaso daquilo que eles precisam, mas ao mesmo tempo estabelecendo a nossa identidade como instituição confessional, que não pode abrir mão dos seus valores. Vivo como pastor de uma igreja,
que tem opiniões diferentes sobre praticamente tudo, até mesmo se eu devo usar episódio e temporada nas ministrações do meu sermão, e que também não me preocupa, porque se o problema todo fosse esse, seria ótimo. Irmãos, nós vivemos em situações em que, às vezes, as contradições próprias de uma religiosidade cega contra a espiritualidade sadia que Deus nos chamou a viver, são expostas aqui pelo apóstolo Paulo. O fato é que no verso 11, depois de estabelecer esses três aspectos, Paulo recebe um encorajamento da parte de Deus. E é curioso, sabe, irmãos, porque eu gosto muito de ler a Bíblia com um olhar de homem de fé, que olho a Bíblia e creio que isso aqui é um relato sagrado, mas ao mesmo tempo olhando e dizendo assim, perguntando, por que que o Espírito de Deus inspirou Lucas para, no meio dessa história, colocar o versículo 11? Porque eu sei que foi o Espírito de Deus. Eu não acredito que isso aqui é uma interpolação, um discurso, uma narrativa da igreja, e que, portanto, isso aqui não é a palavra de Deus, foi uma invenção dos apóstolos que queriam dar uma justificativa para o texto. Isso é liberalismo, não sou liberal. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, qual o significado de Deus colocar esse verso 11 aqui? Veja o que diz o verso 11. Diz que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Eu gosto muito da Bíblia, porque certas expressões são muito interessantes. Imagina o Sinédrio, aquele tribunal com aquelas cadeiras altas, os juízes da fé de todos ali, que muitas vezes tinham motivações, como eu acabei de demonstrar, nem sempre puras. Chega o réu que é acusado, diante deles, numa posição inferior, de quem tem que prestar contas. Aí eu vejo no verso 11, Deus, o Senhor da fé, da espiritualidade, que deveria ser o Senhor daquela religiosidade, pondo-se ao lado de Paulo. Você parou um pouquinho para ver essa expressão? Onde é que Deus está e onde é que Paulo está? No Sinédrio, Paulo estava diante dos juízes da fé. Aqui, Paulo está ao lado do autor da fé, que se põe ao seu lado para encorajá-lo e dar sentido a toda aquela loucura que ele estava passando. E que talvez em algum momento chegou na cabeça de Paulo e disse assim, por quê? Paulo diz, coragem, ou melhor, Deus diz a Paulo, coragem, pois da mesma maneira como desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, olha qual era a preocupação de Deus. Meu filho, você deu testemunho aqui em Jerusalém, que bom, foi para isso que eu lhe chamei, desde que eu lhe encontrei no caminho de Damasco. Então, da mesma maneira como você deu aqui, deixa eu lhe dizer, não vai ser aqui que você vai morrer, importa, é necessário, é importante que você também o faça diante de Roma. Então, força, irmão, aqui é só o começo, você vai passar outras dessas, até mesmo diante do imperador. Era um encorajamento estranho, né? Talvez eu e você disséssemos assim, seria bem melhor que Deus dissesse assim, fique tranquilo, Paulo, eu vou resolver essa bronca. Eu vou falar o coração desse povo tão cheio de raiva e crueldade, em meu nome e em nome da religião, e vou liberar você não vai ter que passar por isso, eu vou lhe dar um livramento. Deus disse, não, deixa eu te dar força, coragem, fica firme, não se abata, porque do mesmo jeito que você está dando testemunho aqui, você vai ter que ir a Roma dar testemunho lá também. É só o começo, Paulo. Esse encorajamento é como se fosse uma meta-história. Você consegue compreender essa linguagem? Lucas está narrando o que está acontecendo no Sinédrio. Aí, de repente, ele faz um parêntese e diz assim, de noite, fora do Sinédrio, lá na Fortaleza Antônia, Deus visita Paulo. Corta, fecha a cortina, volta agora para o Sinédrio, porque diz que quando amanheceu, enquanto Deus estava trabalhando no coração de Paulo, encorajando o coração daquele homem, o que é que acontece no coração dos que estavam, em nome de Deus, supostamente dispostos a matar? 40 deles se reúnem e fazem um juramento que é um juramento extremo. Deus me considere maldito se eu não matar esse Paulo. É isso que eles estavam dizendo. A minha fé toda, a minha vida toda com Deus, eu coloco agora numa aposta
que se eu não fizer o que eu estou dizendo, de matar esse homem, que Deus me mate. Era o que eles estavam falando. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E eles são capazes de matar. Por quê? Porque foram capazes de matar Jesus. Não era pabulagem, como a gente diz. Não era bancar para Paulo recuar. Não, eles estavam dispostos a matar. E mais, eles se locupletam, ou tentam se locupletar, fazer um arranjo de interesses comuns com a autoridade que podia levar Paulo ao intento deles. Lembra que eles pedem para que, juntamente com o Sinédrio, verso 15, o comandante leve novamente Paulo, dizendo que uma segunda audiência do julgamento seria necessária. E lá no Sinédrio, nos bastidores e nas coxias do Sinédrio, 40 homens estavam dispostos a aproveitar ali, naquele meio de uma audiência religiosa, para decidir coisas religiosas da palavra de Deus, matar o pregador do Evangelho. A gente sabe pelo texto que Deus frustra esse intento. E Deus não frustra esse intento porque queria poupar Paulo, mas ele queria poupar Paulo porque, como ele disse no sonho, o propósito dele era levar Paulo para Roma, para que ele fizesse em Roma o que ele estava fazendo ali. E Deus então frustra aquele intento usando um sobrinho de Paulo, que adverte aos centuriões, que advertem ao comandante, e o comandante então toma uma providência: vou transferir Paulo de Jerusalém, da fortaleza Antônia, para Cesareia Marítima, onde lá o comandante, ou melhor, o governador Félix, terá condição de guardá-lo melhor. E se você prestar bem atenção, num pequeno detalhe, você verá que a ameaça era real. Verso 23, ele chama 2 centuriões. Cada um deles era dono ou comandava, 100 soldados. Centúria romana são 100. Então, por isso que o texto diz que tende de prontidão desde a hora 3ª da noite, 3 horas da manhã, para que ninguém visse sair, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para guardar um homem. Porque havia 40. E sabe-se lá quantos mais que poderiam ser arregimentados para matar o apóstolo. Perceba que quando eu disse no início dessa mensagem, eu estou chegando ao fim dela, que em nome de Deus as pessoas estão dispostas a matar ou a morrer. A opção de uma religiosidade sem Deus é pela matar, é por matar. Mas a opção de uma religiosidade embutida de propósitos espirituais legítimos e saudáveis é de, se preciso for, morrer pela fé. E essa é a opção que Paulo toma. Os capítulos seguintes demonstrarão que Paulo passa por uma série de julgamentos e situações semelhantes a essa. Até que, preso em Roma, e eu não vou antecipar dando um spoiler tem a ver com temporada e tem a ver com o episódio. Espero que ninguém me repreenda por isso. Pensando em não dar um spoiler, Paulo, diz o texto, acaba a tradição também, que ele acaba sendo levado a Roma, julgado, preso e acaba sendo martirizado em Roma. Porque ele fez uma opção de que a sua morte seria um instrumento para a proclamação do Evangelho, porque na sua concepção, em nome de Deus e em nome da religião, é melhor morrer do que matar. Eu sei, irmãos, que, para ser muito honesto com a história, já houve situações, e a lei de Moisés assim permite, que você, para defender a sua família, para defender a si mesmo, você possa matar para não morrer. Tanto é que, quando a lei de Moisés diz isso, a palavra de Deus tira desse ato a conotação de assassinato. Daí porque a melhor tradução ao mandamento, um dos 10 é não matarás, não é necessariamente não matarás, é não assassinarás. Porque obviamente é possível que em alguns momentos extremos
você também tenha que matar para não morrer. Mas em momentos extremos, porque a lei de Deus estabelece o fato de que, em nome de Deus e de uma espiritualidade, de uma religiosidade saudáveis, é melhor morrer por amor a Ele do que matar em nome dEle. Que Deus nos abençoe e nos ensine essas lições, aplicando-as ao nosso coração. É o meu desejo, a minha oração. Vamos pedir isso a Deus? Ó Deus amado e querido Pai, aplica ao nosso coração a Tua palavra e nos ajuda a discernir, ó Deus, o que dela foi ministrado, aplicando-a ao nosso coração, para que sejamos homens e mulheres que, religiosos, na confissão de fé que nós temos, estejamos mais do que religiosos de conveniência, nominais, autoritários, contraditórios. Que sejamos, de fato, homens e mulheres que vivam uma vida diante do Senhor e que nas madrugadas da noite possam ter a Ti ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dando coragem para resistir a todos os males, inclusive àqueles que são feitos em Teu nome e supostamente justificados por Ti. Nos ajuda, Pai, a viver assim, para a glória do Teu nome, mantendo o nosso testemunho. E, se preciso for, que tenhamos que ir a Roma, que assim seja, para morrer por Teu nome. É o que nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.